algo hoje, né? Tá bom. Nós vamos exatamente pregar nesse texto, João capítulo 9, e realmente não tínhamos planejado isso, mas já lemos, né? A leitura bíblica já foi feita do capítulo que nós vamos expor nessa manhã. Eu queria rapidamente, à luz, trazendo a lembrança o texto que nós acabamos de ler, eu queria refletir com vocês hoje sobre a verdadeira cegueira. Quem de fato é cego na narrativa? Quem é exatamente aquele que Jesus diz que é cego no texto? Quando você olha para o texto do capítulo 9, volte comigo, por favor. Você vai ver que há um propósito muito claro na história. Por exemplo, o verso 1, ele diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aqui claramente, né, essa história, ela tem um propósito para revelar a obra de Deus. E a linguagem bíblica da redenção, ela sempre está associada, né, ao caráter de fazer um cego enxergar. O profeta Isaías, por exemplo, ele vai dizer que dentro das obras da redenção estão o que a Bíblia descreve como o coxo que anda, o cego que passa a enxergar e o morto que ressuscita. Isso é a descrição bíblica da redenção. Então, a cegueira aqui, ela é parte dessa estrutura da profecia, porque nós vimos no capítulo 5, ou melhor, não vimos, mas no capítulo 5 de João, você tem ali o coxo que é curado. Agora no capítulo 9 nós temos o cego que vai enxergar. E no capítulo 11, que nós vamos falar hoje à noite, se Deus permitir, nós vamos ver o morto que ressuscita. Então essa é a descrição da obra da redenção como posta na Escritura Sagrada. Então há um propósito para o texto. E no final o Senhor Jesus então descreve qual é a clareza, e com clareza, o propósito do texto. Veja, venha comigo para o final do capítulo 9. Especificamente no verso 35 em diante, veja: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontraram e perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. E então você percebe que aqui o Senhor diz que o propósito dele é cegar os que enxergam e dar vista aos cegos. Você vai compreender que na Escritura Sagrada, irmãos, isso é uma linguagem própria utilizada, por exemplo, no texto de Isaías, no capítulo 6, quando o profeta Isaías, depois de ver a glória do Senhor, e é interessante, ele vê a glória do Senhor, e ele entende o chamado do Senhor, ele ouve o Senhor falando, e os anjos falando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E ele então é chamado para fazer com que eles não vejam, que eles não escutem e que eles não entendam. Aquilo que Deus fez com Isaías, ele é chamado para não fazer com os outros. É impressionante isso. E aí ele diz: e então eles não vão ouvir com seus ouvidos, não vão ver com seus olhos e não vão entender com seu coração. Isto é a linguagem bíblica.
eles vão ser transformados à imagem daquilo que eles adoram. Eles adoram o ídolo, eles vão ser transformados à imagem do ídolo. É como, por exemplo, lá no Salmo 115, ele vai dizer, declaradamente a Escritura diz isso, né? Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, ele tem mãos, mas não apalpam, pés e não andam. Aí ele diz, tornem-se semelhantes a eles os que tais coisas praticam, sejam transformados à imagem daquilo que eles adoram. E o texto sagrado aqui vai descrever que Jesus vai pregar e falar a sua verdade de tal maneira que eles vão sendo transformados à imagem daquilo que eles creem. Eles veem, mas se tornarão cegos, e os cegos passarão a enxergar. O que exatamente eles veem? O que exatamente eles entendem? O que exatamente eles percebem? E aí você vai ver que o grande mal não é necessariamente a cegueira física. Veja, a cegueira física real do corpo, ela é algo que é fruto do pecado. Como o fruto do pecado? O pecado trouxe sofrimento para o mundo, e Deus disse isso desde o Êxodo, categoricamente, quando chamou Moisés, e Moisés disse que tinha língua pesada. Ele disse, ora Moisés, não fui eu que fiz o surdo, não fui eu que fiz o mudo. Então ele está dizendo que isso é fruto da própria realidade humana, e o próprio Deus é quem estabeleceu outras coisas. Mas o enxergar e o ver e compreender a obra do Evangelho, aí nós estamos falando da capacidade que vai além da nossa capacidade física de enxergar. E vocês vão perceber, mesmo vendo, muitos são cegos, mesmo vestidos, muitos estão nus, mesmo tendo onde morar e morando em mansões, muitos são sem teto. Nós vamos perceber que a Escritura descreve que, tendo tudo isso nessa vida, saúde perfeita, mas não vendo a glória do Evangelho, nós não temos nada. Até mesmo os que enxergam são cegos, até mesmo os que podem ouvir são deficientes auditivos, não podem ouvir. A Escritura nos ensina categoricamente essas verdades. Então, o texto ele vai mostrar a origem, de onde começa a história, e no final o propósito dela. Jesus disse, eu vim para juízo, para que aqueles que veem não vejam mais, e os que não veem passem a enxergar. Essa é a obra da redenção. Tem um teólogo que eu gosto muito, Thomas Boston, ele diz que a obra da redenção é maior do que a obra da criação, porque na criação, diz ele, não havia oposição a Deus. Ele disse, haja luz e houve luz. Na obra da redenção existem muitos milagres e todos se opõem a ele: o homem, o diabo e o mundo. E ali não é trazer à existência o que não existe, agora é trazer à existência os que não querem existir. E é interessante, os que se opõem a ele. E ele diz, são muitos milagres. É o cego que vai enxergar, é o coxo que vai andar, e é o morto que vai ressuscitar. Muitos milagres, uma única obra, a obra da redenção. O Senhor restaura o homem e o faz compreender aquilo que ele de fato não pode compreender. Então, no final, eu quero exatamente pensar com vocês, no final de toda a análise do texto, mesmo vendo, você enxerga? E como eu posso saber se eu enxergo e se eu vejo? Você vai ao oculista, ele vai fazer o exame e dizer como está a tua visão. E hoje eu vou perguntar para você, é melhor assim ou assim? Como você enxerga? Faça um teste hoje e veja
se você vê ou se você é cego. O texto sagrado, ele começa dizendo assim, veja, voltemos para o verso 1, a informação de que ele era um cego de nascença, não é? É importantíssimo, porque o próprio cego vai dizer, nunca na história alguém curou um cego de nascença. Essa é a primeira vez na história que alguém faz obra como essa. É impossível um cego enxergar. E a informação é importante porque isso vai trazer os pais para dentro do sinédrio. Quem é esse filho? Ele de fato ele é cego desde a nascença. Então, é importante porque isso vai demandar muitos diálogos na narrativa. Então Jesus diz, o narrador diz, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E isso aqui é a descrição exata, veja, irmãos, o princípio é assim que nós nascemos, é assim que nós somos, veja, nós não enxergamos e no decorrer da vida perdemos a vista, como fisicamente pode acontecer com alguém. Aqui nós nascemos cegos, nós nascemos em pecado, nós nascemos mortos, nós nascemos incapazes de ver. Nós não sabemos a realidade, nós não compreendemos as coisas de Deus. A nossa mente ela é obscurecida pelo pecado. O texto continua. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E aí você tem uma declaração interessante, não é? Ele traz toda a teologia judaica para dentro desse texto, não é? Os amigos de Jó vão falar isso para ele: o que você fez para passar por isso? Qual é a causa? Veja, e esse é um princípio bíblico. Você vai ter na narrativa de Deuteronômio, por exemplo, o fundamento de toda a história de Israel. Deus diz: ora, se você guardar o pacto, tem os benefícios dele, mas se você quebrar o pacto, você tem os malefícios do pacto, e dentre eles as enfermidades. E a história de Israel é assim: toda vez que eles obedecem a Deus, Deus os abençoa; toda vez que eles desobedecem a Deus, Deus os pune. O que eles estão falando aqui é um princípio teológico claro, que percorre toda a história. Mas tem o livro de Jó, que é um livro de sabedoria, que ele é descrito e nos fala: o homem sofre, não só porque ele cometeu um pecado determinado, ele sofre porque ele nasceu num mundo caído. Ele sofre porque Deus tem um propósito, e esse propósito é a glória dele. O que acontece com Jó e a descrição do que acontece com esse homem, o Senhor diz: nem ele pecou, nem seus pais. O Senhor não está dizendo que eles não são pecadores, nem seus pais não são pecadores. Ele está dizendo: não há uma causa e efeito aqui, não é uma relação direta. O princípio aqui mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Essa história vai ser contada porque Deus tem um propósito claro nela, e Deus vai nos ensinar verdades eternas e espirituais por meio dessa realidade física e real. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O Senhor então usa a ideia do dia e da noite, né? Haverá o tempo em que não se pode fazer mais nada. Agora é tempo ainda de fazer. E veja o verso 5, onde fica claro isso: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. É tempo, porque ainda estou no mundo, e onde a luz do mundo se revela, as trevas vão ser dissipadas. Interessante que esse é um tema em João muito forte. Esse binômio, essa realidade em João é muito clara: luz e trevas, não é? Ela é uma realidade que vai percorrer João, até as cartas de João, é muito forte isso. Filhos da luz, filhos das trevas, filhos do diabo, filhos de Deus. Essa é uma linguagem muito clara em João. E aqui, o que João está descrevendo usando aqui as palavras de Cristo, né, é que a noite vai chegar e ninguém pode trabalhar, e não haverá mais luz. E enquanto houver luz, vocês têm esperança para enxergar. Enquanto eu estiver aqui, enquanto for anunciada essa verdade, vocês podem enxergar. Haverá um dia
em que a luz será plena, mas aqueles que não estão em Cristo viverão nas trevas por toda a eternidade. O dia é hoje você entender que você está cego. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Interessante, ele pega o pó exatamente para fazer isso. Jesus usou esse método algumas vezes para curar. Lá em Marcos 7,33, Marcos 8,23 ele fez isso, né? Interessante, mas é um gesto que é associado à vergonha. No Pentateuco é muito comum a ideia da vergonha associada a isso. O lodo não fez nada para curar o cego, apenas constituiu um teste para a obediência daquele homem, que ele deveria ir ao sacerdote para ser lavado. Em nada aquela terra curou aquele homem. Aquela era uma prova de que ele começava a enxergar. Deus disse: vá até o sacerdote e se lave. E ele obedece às palavras de Cristo. Ele não via, mas ele agora pode ouvir. E ele faz o que Deus manda, o que o Senhor Jesus manda. E ele vai e obedece às palavras do Senhor. Aquele que é cego começa a enxergar. Primeiro obedecendo a ordem do Senhor Jesus Cristo. E o texto diz: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Interessante que a obediência dele de ir e voltar, e até aqueles que vão perceber o que foi feito e o milagre que foi feito, ele vai e volta vendo. Veja que coisa, ele vai cego. Entenda que o lodo está nos olhos dele e ainda não vê. E ele vai, quando ele se lava, o Deus diz, aí ele já volta vendo. Quando tira aquilo dos seus olhos, ele já vem vendo. Ele passa a enxergar. Ele foi um reservatório de água numa rocha em Jerusalém. Ele voltou vendo. Interessante que um cego que passa a enxergar é um sinal distintivo de que Cristo chegou. Lá em Mateus, no capítulo 11, verso 5, o Senhor Jesus Cristo vai exatamente isso. O cego recebe vista, não é? Você vai exatamente perceber. O coxo anda, os leprosos são purificados, os surdos eles escutam, e os mortos ressuscitam, e aos pobres tem sido pregado o Evangelho. A eles foi pregado o Evangelho. Você vê que esse é um sinal claro, estabelecido no texto, né? Ele diz, perceba, o cego, o coxo, o leproso, o surdo e o morto. Jesus Cristo chegou, o reino do Senhor está estabelecido. Aquele homem que não via passa a enxergar. Acontece que o narrador, ele não apenas descreve esse homem como um cego de nascença, mas descreve ele como um mendigo, um pedinte. Veja a sequência do texto, por favor. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, né, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? E você percebe exatamente que imagem interessante. Ele não enxergava e dependia completamente do outro. Era alguém que pedia esmola aos outros porque não conseguia enxergar e não trabalhava. Era alguém que necessitava completamente dos outros. O Senhor descreve esse homem numa clareza muito grande. Ele é cego desde nascença, e ele é necessitado, dependendo de tudo
dos outros. O Evangelho, ele descreve o homem exatamente assim: pedintes e cegos. É tão claro que o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, por exemplo, ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E aí ele diz, veja, e as palavras, e a pôr em liberdade aos algemados, e pregar isso aos pobres, e aos pobres tem sido pregado, isto é, aos que não têm nada para si, aos que não têm condições, não apenas cegos, mas incapazes de adquirir alguma coisa da parte de Deus. A situação daquele homem era exatamente essa, e ele foi usado pelo Senhor por um propósito, e esse propósito começa a se desvelar diante dos nossos olhos. Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu mesmo. É esse aquele homem que não enxergava desde o nascimento, e que era pedinte, e agora vê. É ele? Ele diz, sou eu. Perguntaram, como te foram abertos os olhos? Veja que esse homem é cego, irmãos, e passa a enxergar, e o nome dele não é citado no texto em canto nenhum. Ele passa a ser descrito o cego que agora vê. O nome dele é o cego que agora vê. Ele não tem nome, mas ele tem algo que é bem interessante. O texto progressivamente vai mostrando como que ele vai enxergando aquilo que precisa ser percebido. E o texto diz, perguntaram depois, como te foram abertos os olhos? E veja a explicação. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Ele descreve exatamente o que aconteceu com ele. Ele pegou lama, lodo, botou nos meus olhos, mandou eu ir, mandou eu me lavar, lavei e voltei vendo. Foi exatamente o que aconteceu. E agora essa história chega aos fariseus, os que são verdadeiramente cegos, os que não conseguem perceber. Aquele homem passa a enxergar, e aqueles outros passam a revelar a sua profunda cegueira, mesmo vendo. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Veja, é assim a linguagem. Levaram, pois, ao fariseu ao que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Então os fariseus, você já viu, né? Quando o comentarista fala isso, acabou, já é confusão. Se ele falar é sábado, é briga. Foi sábado quando ele foi curado. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegaram a ver? Ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam os outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E aqui começa o choque de interpretação. Ele quebrou a lei. A Bíblia diz que Jesus nunca quebrou a lei, porque ele nunca cometeu pecado, e o pecado é a quebra da lei de Deus. Ele nunca quebrou o quarto mandamento. Qual é o problema aqui? Quando nós não entendemos o espírito da lei. Interessante é que o sábado, exatamente o conceito de salvação que é dado para aqueles que estão no descanso em Cristo. Diz Hebreus no capítulo 4, os que creem em Cristo já estão no descanso.
já entraram no sábado. A obra do sábado da redenção, a obra do sábado é a obra da redenção. E perfeitamente é revelado isso na Escritura Sagrada, onde nós cuidamos das coisas do reino de Deus. Mas quando você se apega a um princípio da lei e subjuga outros por causa desse princípio, você não consegue ser um bom juiz da lei. Vou dar um exemplo para você prático, né? Como é que comumente alguém vai dizer assim, o mandamento diz não matarás, não matarás, e o mandamento significa que nós devemos não apenas zelar por nossa vida, como pela vida do próximo, princípio básico do mandamento. Então, você é uma pessoa que simplesmente passa, não é, a noite toda conversando, jogando videogame, tarará, e 6 da manhã você vai para trabalhar, você está morrendo, você vai tirar a sua vida, você está quebrando o mandamento não matarás. Quando você vê alguém necessitado somente no meio do povo de Deus, e a pessoa está passando fome, e você tem condições, e você não se importa com ele, você está quebrando, você não está zelando pela vida do próximo. Quando você é a favor do aborto, você não quer, você está quebrando a lei de Deus, você é quebrando o mandamento não matarás, zelando pela vida do próximo e por sua vida. Mas também, quando Jesus diz assim, aquele que amar a sua vida mais do que a mim, isto é, aquele que preservar a sua vida, perdê-la, você percebe que há um aspecto em que preservar a vida é pecado em relação a outro mandamento. Se eu digo, veja, eu não vou confessar que sou cristão, nem vou zelar pela minha fé em Cristo, para não perder o meu emprego, veja, eu vou fazer o que Ele está mandando, porque a palavra de Deus diz que eu sou aquele que sustenta a minha casa, sustento a minha família, então eu vou fazer isso de errado, porque isso vai me manter no emprego, e Deus quer que eu trabalhe. Aí então eu amo mais a minha vida do que a Deus. Nesse sentido, zelar pela vida é pecado. E você imagina você pegar o princípio que eu preciso guardar esse dia para o Senhor, e ter alguém que não enxerga, eu vou fazê-lo ver, e eu digo, porque nesse dia eu preciso descansar para o Senhor. Eu não sei exatamente o princípio da lei, é como se Deus estivesse dizendo, você ama mais a sua vida do que a minha. Sempre na lei há aspectos que obediência à lei, em comparação a outro princípio da lei, guardar é quebrar a lei de Deus. É o que está acontecendo exatamente aqui no texto. Mas ele fez isso num sábado. É interessante que não há debate sobre isso, só levanta-se a questão, Jesus não entra em discussão sobre isso, a discussão é feita entre eles, porque o grande ponto de João aqui não é levantar o tema do sábado, mas mostrar a confusão que entrou no meio do sinédrio. Porque veja, se ele quebrou a lei, ele é pecador. Aí outro diz, como é que ele pode fazer isso? Ninguém faz isso sendo pecador. Então está posto o conflito no meio deles. Se ele fez essa obra, coisa que ninguém faz e ninguém fez, ninguém faz isso sendo pecador. Aí ele diz, mas ele é pecador. Aí qual é a tese agora? Vamos provar a fraude. Só tem uma maneira de mostrar que ele é pecador, se nós conseguirmos provar que ele não fez isso.
ou que isso foi uma fraude. E aí o texto continua, por favor, acompanhe comigo. E houve uma dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego, não é? O cego já estava achando: vocês são surdos? Você vai ver, o cego vai dizer: que dizes tu a respeito dele? Veja o que ele passa a ver, visto que te abriu os olhos, que é profeta. Respondeu ele. Interessante. Foi assim o processo da mulher samaritana. Quando Jesus chega à mulher samaritana e diz: se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. E ela diz: me dá essa água, porque eu não quero mais voltar aqui para beber água. Jesus fala: a água que eu te der vai fluir para a eternidade. Aí ela diz, Jesus fala: faz o seguinte, chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: é verdade, falaste uma verdade. Você já teve 5 e o que você tem agora não é teu marido. Você está quebrando o 7º mandamento. Ela disse: Senhor, vejo que tu és profeta. O cego começa a enxergar, assim como aquela mulher começa a compreender. Eu vejo que tu és profeta. E aí ela continua: não acreditaram os judeus que ele fora cego. Perceba que agora precisa mudar o foco. Ele não era cego. Vamos mostrar que era mentira isso. Então vamos chamar os pais dele. Chama aqui os pais para testemunhar. E lá vem os pais, interrogando os pais: é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Veja, vocês dizem que ele nasceu cego, é este o filho de vocês? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho, e sabemos que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Nós sabemos, mas não sabemos, porque o cego, mesmo vendo, ele prefere a glória desse mundo. Essa é uma marca do cego. A glória do Evangelho não consegue apagar a glória desse mundo. E o que foi que ele temeu? Veja o texto. Veja o texto. Perguntai a ele: idade tem, falará por si mesmo. Ele já é maior de idade, se vira. Aí veja o 22. João sempre dá essas informações que são preciosíssimas. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessar ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Eles não queriam ser expulsos da sinagoga. Eles não queriam falar, eles não queriam professar. Ele viu o filho, ele conhecia a cegueira do filho, e agora vê algo extraordinário acontecendo. O cego agora vê. Mas eles preferem a honra da sinagoga. Vão ser expulsos os que creem em Jesus Cristo. Perceba, irmão, que aqui encontra-se o primeiro teste da nossa visão. Você vai ver se está melhor assim ou assim, se você enxerga assim ou se você não enxerga. O que é que você teme?
O que você ama tanto nesse mundo que te impede de dizer: meu filho era cego e agora vê, e quem o curou foi Jesus Cristo? Porque se confessar o nome de Cristo, você vai ser rejeitado do meio dos seus amigos, você vai ser tirado do meio da sinagoga, você vai ser expulso das suas companhias, você vai andar distante daqueles que odeiam a Cristo. Veja se você de fato enxerga, e veja se de fato o que você vê é glorioso o suficiente para te fazer olhar para o mundo e dizer: eu prefiro ser expulso da sinagoga, eu prefiro ser abandonado pelos meus amigos, eu prefiro não andar com os que não temem a Deus, eu prefiro não ter o que comer, eu prefiro não ter o que beber, eu prefiro não ter família, a negar aquele que um dia me fez ver, sendo eu cego de nascença. Você vê melhor assim? Com os prazeres da sinagoga e do mundo? Ou você vê melhor assim, com a glória do Evangelho de Cristo? Como você vê melhor? Você pode estar cego. O texto continua. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez. Que coisa impressionante. O homem que fora cego. Veja, quem é que chamaram? O homem que fora cego. É assim que ele é conhecido. Eles disseram, dá glória a Deus. Veja que coisa impressionante. Dá glória a Deus. Que sutileza maligna. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Nós queremos uma religião à parte de Cristo. As religiões, elas vão ter o seu Deus, mas somente o cristianismo tem Jesus Cristo revelado na Escritura. É por isso que, por exemplo, o testemunho de Jeová não é conhecido como cristão, mesmo falando de Cristo, porque ele é como os da sinagoga: dê glória a Deus, mas Jesus Cristo não é Deus. E a tese de João é simples: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E a tese de João também é simples: e o verbo se fez carne. A tese de que ele é Deus é a primeira tese de João. Ele é Deus. O que ele vai provar é que ele vem em carne. É por isso que na carta ele vai dizer: quem é o anticristo, senão aquele que nega que ele veio em carne? Não que ele é Deus, não é o ponto, porque ele veio do céu, ele é Deus, João está dizendo. Mas se você nega que ele é homem perfeito, você também não é salvo. Nós queremos Deus, mas sem Cristo na sua perfeição e na sua dupla natureza. E aqui
Essa é a tentação. João vai dizer no capítulo 1, verso 18: ninguém jamais viu o Pai, senão o Deus unigênito que o revelou. Ele quem o revelou. O Filho, o Deus unigênito, foi quem revelou. Ele não é pecador, ele é Deus. Ele não é pecador como um homem, ele tem guardado toda a lei de Deus. Ele não quebrou o quarto mandamento. Ele não é pecador. A sequência do texto ele diz: ele retrucou, se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. E aqui vem as implicações dessa declaração dele. Se ele é pecador eu não sei, só uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E o que significa isso? Veja o texto. Perguntaram-lhe, pois, o que te fez ele? Aí ele já está estressado, ele aqui. Como te abriu os olhos? Ele respondeu, já vos disse, e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez. Por que quereis ouvir outra vez? O que está acontecendo? Eu já falei o que aconteceu, não vou mudar de opinião. Foi isso que aconteceu. Aí agora ele entra, ele diz agora, por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? E aqui ele entende, agora eu vejo. Ele está dizendo, ele não é apenas o meu profeta, eu sou o discípulo dele, eu agora vou segui-lo. Vocês também querem segui-lo? Aí vem a segunda característica da cegueira. Então o injuriaram, eles disseram, discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Aqui vem a segunda cegueira. Olhar para a lei de Moisés e não ver Jesus Cristo. Olhar para as Escrituras e não contemplar Jesus Cristo. A segunda cegueira tem caráter hermenêutico. O indivíduo não consegue ver Jesus Cristo na palavra dele. Nós conhecemos Moisés, mas não conhecemos a Cristo. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas não sabemos que Deus falou com Jesus Cristo. Sinclair Ferguson, no livro dele, O Espírito Santo, diz assim: Moisés subiu ao monte e foi encontrar-se com o Senhor, e lá Deus entregou a ele a lei escrita em tábuas de pedra. Jesus Cristo, por sua vez, diz Sinclair Ferguson, subiu aos céus e enviou o seu Espírito, que escreve a sua lei nos nossos corações. Não apenas no aspecto da criação, mas agora no caráter redentivo pactual. Quem é Moisés? Moisés é aquele que fala de Cristo. Lá em Deuteronômio, você pode abrir sua Bíblia comigo, por favor. Deuteronômio 18.
verso 18, ele diz: suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Diz o texto: suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Tudo o que eu lhes ordenar. Interessante, quando você olha para esse texto, não é? Exatamente o que o Senhor Jesus está descrevendo. A palavra do texto é clara: eu vou suscitar um profeta semelhante a ti. O que exatamente acontece no Monte da Transfiguração? Quando os dois apóstolos estão ali com o Senhor Jesus Cristo, eles são tomados de glória, e chega diante deles Moisés e Elias, isto é, a lei e os profetas. Então o Senhor diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Em outras palavras, a lei e os profetas falam dele. Quando vocês leem a lei e os profetas, vocês estão escutando ele. Mas o cego, ele não consegue enxergar a lei de Deus, o entendimento das Escrituras. A palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente. Por isso o salmista, mesmo sendo redimido, disse: desvenda os meus olhos, Senhor. Porque nós precisamos do Espírito para compreender as Escrituras. Nós somos cegos, exatamente cegos. É como, por exemplo, você vai para para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4 e 6, diz assim, 4 a 6 diz assim a palavra de Deus. Verso 3, deixa eu ler do 3 antes. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, e é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Veja, o Deus desse século cegou o entendimento para que não compreendam o evangelho da glória. Eles então se apegam à lei, se apegam às Escrituras, e não veem a glória de Cristo nele. Foi exatamente o que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, lá em Lucas 24, texto lido hoje pela manhã também. Quando os discípulos andando com Cristo, e Jesus se aproxima deles e conversa com eles, ele diz: só tu não sabes o que aconteceu? E Jesus então começa a falar a lei, os profetas e os salmos, o que eles falam a respeito dele. E quando ele partiu o pão, eles passaram a compreender, diz o texto. E o texto diz assim: não nos aqueceu o coração, não nos ardia o coração quando ele nos falava acerca das Escrituras. Porque as Escrituras apontam para Cristo, e o que é cego, ele não consegue ver a glória de Cristo na Escritura. Então o hermeneuta, ele vai se deparar, o cego vai se deparar com questões secundárias, ele vai fazer perguntas secundárias para que as pessoas não vejam Cristo.
para que não vejam a glória de Cristo. Ele não apenas é cego, como ele ensina de modo falso, fazendo com que as pessoas se afastem da palavra de Deus e não busquem nela consolação. Então vamos fazer o segundo teste. O que você entende da lei de Deus? Quando você lê a lei de Deus, você enxerga melhor assim, olhando para a lei e vendo apenas Moisés? Ou você olha melhor assim, vendo Moisés apontando para a glória do Evangelho de Cristo? Qual é a tua percepção das Escrituras? O Deus desse século cegou o entendimento dos homens. São incapazes de compreender o Evangelho nas Escrituras sagradas do Antigo Testamento. Mas vem em segundo momento, volte comigo, por favor, o nosso texto de João. João, capítulo... Só um minutinho, por favor, meu. Ficou em Deuteronômio aqui, a última sessão. João, capítulo 9, de novo. Logo na sequência do versículo, ele diz assim: depois de dizer: já vou-lo disse e não atendestes, porque não quereis ouvir. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Interessante, né? De onde veio, de onde é. João começa: ele veio do céu. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar. Veja como o entendimento dele passa a ser muito mais claro do que aqueles homens conhecedores da lei. Eu estranho isso, que vós não sabeis de onde ele é, contudo me abriu os olhos. E ele discorre: sabemos que Deus não atende a pecadores. E veja, é interessante isso. Essa é uma tese muito forte em João. Deus não atende pecadores, né? No João 17, na oração de Cristo, ele diz: Pai, fiz tudo o que me deste para fazer, agora é chegada a hora, glorifica o teu Filho. É com base nisso que ele é o nosso intercessor, porque ele nunca cometeu pecado. É por isso que a nossa oração, ela nunca pode chegar a Deus se não for por meio de Cristo, que nunca cometeu pecado. E o texto diz: sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Como vocês não sabem? Vocês são cegos? Vocês são cegos? Se este homem não fosse Deus, nada poderia. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Se ele não fosse, ele não poderia ter feito nada. Eles então retrucaram, e aí vem o argumento da autoridade: tu és nascido todo em pecado,
e nos ensinas a nós. E aí veja o que acontece com ele e o expulsaram. Os pais não quiseram ser expulsos. O filho foi expulso. Esse é um princípio claro, irmãos. Uma vez que a glória do Evangelho é contemplada, tornando-nos discípulos de Cristo, o mundo nos odeia. Você só vai ficar nesse mundo se você não quiser compromisso com o Evangelho. E você vai ter a glória dessa terra. A glória desse mundo. Aquele homem começa a revelar que ele enxerga, e os efeitos de enxergar, ele é expulso da sinagoga. Porque ele diz: quem é Jesus Cristo para aqueles homens? Eles odeiam o Evangelho. Os seus amigos odeiam o Evangelho. O mundo odeia o Evangelho. E quando você não ama a Cristo mais do que seus amigos e ao mundo, você vai negociar muito, 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 para não ser expulso da sinagoga. Você vai negociar muito para não ser expulso da sinagoga. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, veja que coisa interessante. Encontrou e lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Que esse é o grande ponto. Por que o milagre? Agora é o teste. Você vê. Crês tu no Filho do Homem? Aquele homem estava pronto para dizer o seguinte: o que o Senhor disser, eu acredito. A tua palavra é autoridade para mim. Veja o que ele diz: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Quem é, Senhor? Me diz quem ele é, porque tu és a verdade, porque o que tu falas é a verdade. Se o Senhor me disser quem é ele, eu creio nele, porque eu creio na tua palavra. Essa é uma das grandes transformações. Ele passa a enxergar: a Escritura é autoridade para mim. O que Cristo fala não é negociado. O que Ele diz é para ser crido. O que Ele fala é para ser obedecido. O que Ele diz é para ser amado. A Sua palavra é para nos apegarmos a ela, e todas as outras coisas ficarem para trás. E Ele diz, e Jesus lhe disse: já o tem visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Que coisa extraordinária! Eu creio, Senhor, e ele o adora. Ele o serve e ele se submete a ele. Eu creio e ele o adora. O cego passa a enxergar, e os que veem são declarados cegos pelo Senhor. Não viram a glória do Senhor. Então ele termina dizendo: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem
se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? E veja que resposta extraordinária, que essa é a pergunta. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Que frase complexa, que expressão complexa. Jesus está dizendo simplesmente isso. Se vocês dissessem que nós não enxergamos, Senhor, nós não compreendemos, Senhor, nós não entendemos nada, haveria e poderia ter esperança para vocês. Mas agora que vocês dizem, nós enxergamos, vocês são cegos e não há esperança para vocês. Enquanto vocês falarem o que nós estamos vendo, a parte da Escritura, a parte de Cristo, o que nós estamos vendo, essa é a verdade. Enquanto você disser isso, o pecado subsiste, não há esperança para você. Mas se você hoje disser, eu estou cego, Senhor, eu estou cego, Senhor, e não vejo a tua glória, eu não vejo Cristo nas Escrituras, eu não vejo o teu ensinamento, eu não te conheço, haveria esperança para você hoje, porque Deus veio dar vista aos cegos e fazer dos que veem cegos. E no final, esse é o teste que você precisa fazer. Se você vê por meio de quem? E o que você vê? Eu vejo Cristo, Filho do Deus vivo, revelado na lei de Moisés, a glória do Deus Altíssimo, superior a qualquer glória dessa terra. Nem sinagoga, nem palácio, nem poder, nem riqueza poderão me deter. Eu serei expulso desses lugares, porque encontrei a maior glória que alguém pode achar nessa terra. Mas se você hoje, depois de ouvir o Evangelho, dizer, eu vejo, essas palavras não dizem nada para mim, nem mesmo Moisés eu leio na lei, eu preciso lhe dizer que quando do alto da tua perfeita visão tu és cego, e que do alto da tua vestimenta mais luxuosa tu estás nu, e do alto da tua casa tu és um sem teto, que do alto da tua capacidade de ouvir tu és surdo, do alto da tua capacidade de entender tu és pior do que a mula de Balaão, que ainda falou a palavra de Deus. E se você hoje disser, eu sou cego, Senhor, me faz ver a esperança para você. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus, nós te damos graças por tua palavra,
para a glória do Teu conhecimento que nos salva e muda a nossa sorte. Ó Senhor, desvenda os nossos olhos, Senhor, pelo amor do Teu nome. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, porque não poderemos ver, não poderemos enxergar, se o Senhor não abrir o nosso entendimento. Nos ajuda a ver de tal maneira, ó Deus, que a glória do Senhor torna a glória desse mundo descartável, porque a Tua glória é eterna. Ajuda-nos, Senhor, a nos debruçarmos na Tua palavra, para buscarmos o conhecimento do Senhor, contemplarmos a glória do Evangelho de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, e salva o Teu povo, santifica a Tua igreja, ensina-nos a vivermos para a glória do Teu nome. Faz enxergar os cegos nessa manhã, dá vista aos cegos nessa manhã, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.